Hello, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando a semana, segunda-feira, né? Eu geralmente gravo muitos vídeos assim na segunda-feira, porque é um dia que eu considerava o Dia Internacional da Preguiça. E era um dia assim que a gente dizia que as pessoas estavam de férias ainda, né? Engatavam, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, né? Outras épocas, né? Era em outras épocas isso. Agora, graças a Deus, tudo mudou, né? E eu quero falar com vocês aqui um papo, né? Papo reto aqui, né? Na linguagem, né? Teen, né? Na minha época eu falava teen, jovem, né? Na linguagem do jovem de hoje, né? Um papo reto aqui sobre decepção, né? Geralmente a gente se decepciona mais e ao mesmo tempo a gente é mais atacado por pessoas próximas da gente, né? Por pessoas que convivem muito com a gente, né? E se você for criticado por uma pessoa que não te conhece, dói menos, né? A gente nem liga muito, né? A gente não se preocupa muito, a gente não leva muito pro coração, né? Mas aquelas pessoas mais próximas da gente, que você faz de tudo para ouvir, faz de tudo para ser aquela pessoa, é a pessoa que mais te ataca, né? Eu não vou dizer que sou santo, não vou dizer que faço sempre as coisas certas, aqui e acolá eu tenho umas brincadeiras até um pouco, como é que eu posso dizer, sarcásticas, né? Mas eu não tenho muita maldade, né? Eu não quero o mal de ninguém, eu só quero fazer o bem. Só que eu tomei uma decisão agora, né? De me recolher mais, né? De ficar mais na minha, tentar dar menos a mão por enquanto, né? Que eu dou muito a mão, eu estendo muito a mão, eu quero. E aí tem pessoas que têm os seus problemas, não desabafa, não procura um psicólogo, não procura ajuda. E aí tipo despeja, né, aquela raiva, aquela decepção que ele teve lá em cima de você, né? Agora o pior não é nem isso, se ele chegar pra você, né, e falar certas coisas, até que não zango não, mas exposição ao público, uma certa feita vou contar pra vocês um fato que aconteceu, não vou dizer em qual foi a escola, não vou dizer quem foi o diretor, a diretora, mas aconteceu uma vez numa escola, aconteceu uma, duas vezes, né? A professora chegar e falar, perguntar para a aluna, né? Por que ela estava fazendo tal exercício e tal. E aí, depois, né? Eu falei para ela lá, falei assim, olha, você não pode chegar na minha sala. Porque o professor, eu aprendi assim, eu sou formado em pedagogia, o que eu vou falar aqui não é querer ser mais do que outros, longe de mim. É que o professor, ele a gente aprende no curso de pedagogia e também a gente aprende em várias instituições que a gente trabalha, é que o professor, ele já é um gestor. Ele é um gestor de quê? Da sua sala. Quando ele está ali com seus alunos, a autoridade máxima da sala é o professor. Diretor nenhum, nem o secretário de educação, nem o prefeito vai ter autoridade de chegar ali e tirar a sua autoridade. O professor, numa sala de aula, ele é o gestor, ele é a maior autoridade que tem na sala de aula naquele momento da sua aula. No momento que ele estiver. Não sei o que foi que aconteceu, já voltou, já voltou. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uma vez aconteceu isso, a diretora falou com uma aluna, ela perguntou porque ela estava fazendo tal exercício, eu fui lá fora e perguntei, olha, você não pode entrar na minha sala e ficar perguntando para o aluno, você tem que perguntar para mim, que sou o gestor da sala. Não, eu quero ter uma conversa com você. Aí chamou a supervisora e me descascaram, né? Aconteceram coisas que eu aliás, disseram palavras que eu não vou repetir aqui, né? Que eu, na verdade, nem lembro direito. Falaram um monte de coisa lá, um monte de blá 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 pra mim. Tudo bem, eu resolvi aplicar as sugestões que elas me fizeram e tudo bem, ocorreu normalmente.
Foi uma época que eu sofri uma pressão psicológica muito grande, além daquilo dali e outros problemas, aquilo foi acumulando, né? Sério que alguns alunos diziam para elas que eu não escrevia muito no quadro, que eu usava somente o livro, né? Que eu aí teve uma professora que foi me substituir, aí teve um aluno, porque aluno fala demais, né? Não importa se o aluno é do ensino fundamental um ou 2, do ensino médio, ou então na faculdade mesmo, os alunos eles sempre falam demais. Aí disseram, né, pra ela lá, ó, até que enfim a professora está escrevendo no quadro. Aí ela falou pra supervisora, e a supervisora pra diretora, e aí no dia ela me contou isso aí também lá, né? E, né, perguntaram se era a primeira vez que eu estava trabalhando, se bem que não era, né, a primeira vez, né? E eu já tinha dado aula até na faculdade, porque na faculdade a dinâmica é diferente, a didática é diferente, e na realidade eu não tenho didática, né? Eu sou formado em pedagogia, mas eu não ligo muito para a técnica. Eu tenho a minha metodologia, né? O meu jeito Marcos de dar aula, cada professor tem, né? E aí aconteceu isso aí outra vez, foi no ano de 2023, que os alunos me perturbaram tanto, os alunos do nono ano, né? E aí tiveram eles lá que pegaram o ventilador, entortaram assim, né? Só pro lado deles, e aquele fole todo lá. E aí um aluno lá me desrespeitou e eu falei o negócio lá, soltei o negócio lá, mas não foi com ele, né? Não foi com ele, eu não xinguei ele, né? E aí depois eu fui levá-lo, né? Eu fui dar queixa dele na diretoria, coisa errada, coisa que eu não farei mais, se eu voltar para a sala de aula, não faço mais isso, dar queixa pro aluno, mandar chamar pai e mãe, isso é uma coisa que eu não irei mais fazer. E aí ele foi dizer para ela que eu tinha xingado ela, e a menina, né, que eu também disse para ela que tal coisa não estava certa, ela foi dizer que eu tinha chamado ela de burra e tal, coisa que eu não tinha feito. Aí ela foi, me chamou e me falou, aí falou pra mim o que ele tinha dito, eu falei pra você, olha, eu não fiz isso. Agora se você é que sabe, se você quer acreditar em mim ou nele. Aí o que foi que aconteceu? Ela chegou na sala de aula e perguntou para os alunos, quem viu o professor xingando aqui? Aí a maioria levantou a mão. E ela disse o seguinte, eu vou pedir para o professor se retirar da sala de aula. Cara, isso foi a maior vergonha que eu já passei. Que eu já tinha passado na sala de aula. Tudo bem, né? Saí. E aí depois ficou aquelas conversinhas, né, entre eles de que eu tinha pedido demissão e eu estava só substituindo uma professora. Aí eu falei para ela, não vou mais, bote outra pessoa e tal. Foi por isso mesmo. Aí ontem aconteceu também mais ou menos dessa forma, né? Que eu coordeno um grupo de apoio, que eu não vou dizer de que não interessa, né? Aí aconteceu o seguinte, da pessoa ficar dizendo que houve lá, porque eu pensei que eu tinha perdido o dinheiro, eu estava contando o dinheiro lá, na hora que um companheiro, um amigo nosso estava na sua vez de falar, aí chamou a atenção de alguns, chamou a atenção de outros lá, e aí eu chamei essa pessoa para ir na sua vez lá, e ele não quis ir, vou terminar aqui nesse restante. Ele não quis ir. Mas aí quando chegou no grupo lá, na reunião geral, né, dos grupos, ele chegou e contou isso daí que tinha acontecido, que isso daí estava fora dos princípios e tal, jogou no ventilador tudo, né, que lá não é um parque de diversões, ele tá ali, ele leva muito a sério, contou isso aí, contou também do outro companheiro que tinha colocado o negócio lá em cima, né? Porque é anônimo, né? Diz lá, o que você veio ouvir aqui você não pode falar. Ele tinha colocado o banner lá dos 12 passos em cima. E ele acabou praticando isso, engraçado, né? Não pode falar isso, nem aquilo. Ele foi e falou isso para todo mundo que tinha acontecido lá. Entendeu? Ele quis dizer que respeita os princípios, porque colocou lá o banner em cima do lugar lá que diz assim, né? O que você veio e ouve aqui, né? Não falar lá fora, não comentar. E ele acabou praticando aquilo ali, falando, entendeu? Tipo assim, colocou a gente numa vitrine, né? Dizendo assim, não falou o nome, né? Mas falou lá, né? O coordenador que era eu, que tinha acabado de ir na cabeceira, né? Falar, né? Que era coordenador, relatar, falar o que o grupo, né, arrecadou, o que teve no grupo durante a semana. Então é isso, gente. Estou decepcionado. Virei vitrine, né?
E espero não acontecer mais isso. Tchau.